O ano de 2017 começa com um clima de incerteza, principalmente quanto à expectativa econômica para o país. Isso porque, tanto lá fora como aqui no Brasil, o cenário político está bem instável, apesar da possibilidade de novos mercados e ampliação de negócios. Parece que o momento é de atenção. Para entender como lidar com esse momento econômico, a gente conversa agora, ao vivo, com o coordenador técnico da CNA, Renato Conchon. Bom dia, Renato, seja bem-vindo. Esse é um momento delicado para o agronegócio? Bom dia, Lara. Bom dia a todos os telespectadores. Em relação à sua pergunta, o agronegócio é o setor que mais está apresentando crescimento nesse início de ano, nesses 4 primeiros meses do ano de 2017, quando comparados aos outros setores. Ou seja, os resultados apresentados até aqui da produção e produtividade dos produtores rurais, sem sombra de dúvida, é o destaque positivo para toda a economia do Brasil nesse início de ano. Agora, Renato, existe aí em todo o mundo, uma expectativa de crescimento das principais economias mundiais muito positiva, embora venha sendo alimentado aí por presidentes e países com postura isolacionistas, estão chamando assim, né? Quais os reflexos desta contradição? Essa contradição, ela vinha sendo precificada pelo mercado exatamente por conta dessa dicotomia. Alguns presidentes, alguns movimentos de países estavam sendo mais isolacionistas, tal como a saída do Reino Unido da União Europeia, a própria eleição com a vitória do presidente Trump nos Estados Unidos, e o movimento mais separatista que vinha crescendo com bastante força, por exemplo, na região do euro, nas eleições, por exemplo, na eleição da França. Isso faz com que o mercado se posicionasse de uma maneira um pouco cautelosa, embora essas economias de primeiro mundo, Estados Unidos e União Europeia principalmente, vinham apresentando propostas, tendências de crescimento muito positivos. E foi o que aconteceu no último relatório do FMI divulgado. A previsão de crescimento para o PIB do mundo é em torno de 1,5%. Isso é bastante considerável em um ambiente de incerteza política nos exemplos que eu citei. Eleição americana, a saída do Reino Unido da União Europeia e as próprias eleições no Reino Unido. Então, o mercado estava se posicionando quanto a isso, mas ele vem apresentando crescimentos mesmo diante de algumas incertezas do cenário político. Agora, Renato, em relação aos Estados Unidos, qual é a expectativa dos impactos macroeconômicos em todo o mundo? É a maior economia do mundo e está apresentando crescimentos bastante significativos do ponto de vista do seu tamanho. A expectativa para crescimento do PIB norte-americano para esse ano é muito positivo no que se refere principalmente à redução das taxas de juros impostas pelo Fed, o Banco Central americano. E isso está prevendo ainda dois novos cortes ao longo do ano de 2017 para fazer crescimento de taxa de juros, peço desculpas, crescimento de taxa de juros para dar uma maior dinâmica econômica em todo o governo americano. Então a expectativa é que, para os Estados Unidos, o desemprego comece a cair e o crescimento do PIB apresente crescimentos bastante robustos ao longo de 2017. Agora, e no Brasil, qual é a expectativa para os principais indicadores da economia no curto prazo? No curto prazo, se a gente olhar, por exemplo, para o final de 2017, nós estamos prevendo um dólar ao final do período na casa de 3,24 a 3,30. Isso é bastante significativo porque o nosso produtor rural ele se posiciona muito mediante o câmbio norte-americano. A inflação está prevista para abaixo do teto da meta, para baixo do centro da meta, de 4,3%, essa é a estimativa para o final do ano, e alguns analistas estão falando em crescimento de 0,9% do PIB Brasil. Nós da CNA estamos um pouco mais reticentes. Para PIB Brasil, nós acreditamos que o crescimento seja em torno de 0,6% até no máximo 0,8%, muito por conta das incertezas que estão pairando em toda a economia, reflexos de uma instabilidade também um pouco política. Agora, e no Brasil, qual é a expectativa para os principais indicadores da economia, que você falou agora, e para o setor agropecuário, por exemplo? Como o setor irá impactar na economia brasileira? Esse ano, sem sombra de dúvida, quem vai salvar a economia, de novo, a economia brasileira, é o setor agropecuário. Nós estamos prevendo um crescimento de 0,6 a 0,8 no crescimento do PIB Brasil.
Para a agropecuária, um crescimento bem mais robusto, na ordem de 7,5% a 8%. E para o agronegócio, é aquele conceito que a gente coloca a agroindústria, serviços e a indústria de fertilizante, por exemplo, um pouco mais modesto, na casa de 5,5% ou 6%. Ou seja, parte desse crescimento positivo do PIB Brasil será calcado principalmente no setor agropecuário, que vem demonstrando boa safra, boa rentabilidade e boa produtividade ao longo da safra 2016-2017. Então esperamos que o setor agropecuário apresente crescimento de PIB e que faça, principalmente, ajude a desalavancar, fazer com que a taxa de desemprego caia, principalmente com a aplicação e ampliação de mão de obra dentro do setor rural. Tá certo, agradeço a participação do coordenador técnico da CNA, Renato Conchon. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, bom dia a todos.